De Êxodo, capítulo 12, dos versículos 21 ao 24. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e disse-lhes: Ide, tomai-vos cordeiros segundo a vossa família e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de isopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia e marcareis com ele a verga da porta e os dois umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. E, ao ver o sangue na verga da porta e em ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardarei isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Amados, a história contada no livro de Êxodo, e em especial nestes versículos que foram lidos, nos põe diante de um ato profético que anuncia a vinda do Cordeiro de Deus, que seria imolado pelos nossos pecados. Deus não abandona o homem no pecado. Em diversos lugares e de diversas maneiras, ele diz: eu não o abandonarei. Eu não o deixarei. Eu sempre estarei com a mão estendida. Ele mesmo é quem provê as condições para que retornemos ao aconchego dos seus braços. No Éden, após ter anunciado a punição para Adão e Eva por causa da desobediência, ele não hesitou em sacrificar um animal, tirar a pele e cobrir o casal, demonstrando o seu cuidado e a intenção da reconciliação, pronunciando, ou melhor, pré-anunciando que um dia iria nos revestir do Cristo glorificado. Vamos ver Gênesis capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor vestimentas de pele para Adão e sua mulher, e os vestiu. Tanto para Adão como para Eva, o significado destas vestimentas de pele estava encoberto. E durante milhares de anos, gerações, os seus descendentes só puderam ver a sombra da lei e dos ritos religiosos. Eles não podiam compreender, porque não lhes tinha sido revelado o mistério, Cristo em nós. Mas a nossa geração teve o privilégio desta revelação.
não apenas através de profetas, não de ouvir falar, e nem na sombra das coisas futuras. Nós aguardamos ansiosamente a volta de Cristo. E o Pai Celestial aguarda a volta dos seus filhos que foram resgatados ao preço do sangue de Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 17, diz: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, está em Cristo. Nós celebramos a festa da Páscoa conscientes de que quando os judeus a celebravam, era a sombra das coisas futuras. Mas hoje, nós celebramos a realidade que se encontra em Cristo. Apesar da crítica de alguns, continuaremos celebrando as festas anuais, sabendo que elas interagem de forma diferente para grupos diferentes. Para os que não conhecem, ela age com o poder da revelação. Para aqueles que a esqueceram, ela serve para renovação. Para aqueles que estão em comunhão, é o regozijo da entrega e da aceitação. É mais do que o eis-me aqui. É atirar-se nos braços do Pai. Se você for como eu sou, espera coisas novas, precisa de algumas mudanças e sabe que este é o tempo do Senhor, Jesus fez uma advertência muito séria. Está em Lucas 17, 34. Digo-vos que naquela noite estarão 2 numa cama. Um será tomado e o outro será deixado. A conversão do seu cônjuge não garante a sua salvação. A aliança que você firmou no matrimônio lhe deu a condição de uma só carne. Mas a carne para nada serve. É corrupta, apodrece. É preciso que tenha o mesmo Espírito. O Espírito é quem vivifica. A aliança de uma só carne tem um papel muito importante na estratégia divina para a vida terrena. Mas quem vivifica é o Espírito. O Espírito de vida. A conversão e a santificação dos pais não garante a salvação dos filhos, mas ajudam muito.
pelo testemunho e pelo ensino da palavra de Deus. Quando nós fazemos a apresentação de uma criança aqui na igreja, sempre oramos pelos pais, pedindo que Deus conceda esta graça a eles para isso. A igreja não garante a salvação dos membros, mas tem a responsabilidade de avisar, exortar, interceder, advertir, ensinar os caminhos da santidade. Dificilmente alguém permanecerá firme no caminho sem a cobertura de uma igreja local e sem a cooperação dos irmãos. Deus, ao nos criar, nos fez sua imagem e espera que nos tornemos a sua semelhança. Quando Jesus instituiu a ceia, queria que nós sempre estivéssemos recordando que Ele pagou o preço. Portanto, o pecado não tem mais domínio sobre nós. E se quisermos, poderemos restaurar a semelhança de Deus em nós. Antes de Jesus voltar, Ele irá ao encontro daqueles que decidiram pelo amor e se assemelharam ao Deus do amor. Mas eu abro um parêntese para dizer: você não deve amar mais as pessoas do que a palavra de Deus. Não queira dar jeitinho. A ordem de prioridade é, primeiro, amar a Deus. Todas as vezes que celebramos a Páscoa com o toque do chofar, as canções, as danças, ornamentações, bandeiras, palmas, regozijo, tambores, batismos, primícias e a bênção sacerdotal, nós estamos profetizando esta realidade na nossa vida e sobre a igreja. O chofar é um instrumento de sopro, uma espécie de uma corneta sem dobras, feito de chifre de carneiro. Não é um berrante feito de chifre de boi, como alguns podem estar pensando. Este instrumento de sopro é chamado na Bíblia de chofar, corneta ou trombeta, e era usado para a santa convocação. Na primeira conquista, na terra prometida, a tomada da cidade fortificada de Jericó, a estratégia divina envolvia o chofar. Vamos ver isto em Josué 6, versículo 4. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Esta era a estratégia. E o resultado desta estratégia nós encontramos no versículo 20.
Vamos ver. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, e o muro caiu rente ao chão. E o povo subiu à cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava defronte, e tomaram a cidade. Se você tiver fé, esta noite, ao toque do chofar, as muralhas cairão. Entenda por muralhas os impedimentos da sua vida. A questão não é se você gosta ou não. A questão é se ao ouvir o toque da trombeta, você vai saber que é uma convocação santa. Olha, para melhor entendimento desse assunto, vamos ler o que Paulo escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Amados, é assim que o apóstolo Paulo descreve o arrebatamento da igreja aos céus e o início da tribulação dos que ficarem aqui na terra. Vamos ver o versículo 57 e 58 deste capítulo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Vamos falar um pouco dos alimentos. Ontem nós servimos alimentos, porque na celebração da Páscoa serve-se uma refeição. Mas no cardápio não consta nenhuma espécie de peixe. E muito menos ovos coloridos. Esta história de ovo da Páscoa é uma zombaria adotada e patrocinada pelo comércio com a bênção de Mamon. Comer juntos é uma forma de demonstrar amor. Eu vou repetir: comer juntos é uma forma de demonstrar amor. Você não consegue comer bem com quem você não gosta, quando está aborrecido ou quando teve qualquer problema. Mas quando você está alegre, em júbilo, e quer comemorar um acontecimento, você chama as pessoas que você gosta, os seus amigos, e serve uma refeição. Comer é um ato de amor. Comparando a nossa Páscoa, a Páscoa cristã, com a Páscoa celebrada no Antigo Testamento, encontramos uma substituição, ou seja, uma nova aliança, aonde o altar do holocausto foi substituído pela cruz
do Calvário. A cruz, que era um lugar de maldição, passou a ser um lugar de redenção. E o Cordeiro sem defeito, que era sacrificado, foi substituído pelo Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. É estranho, mas alguns evangélicos nos acusam de judaizantes e outras coisas, porque celebramos a Páscoa contando e recordando a história bíblica sobre ela. Olha, para mim, esta acusação é uma mistura de ignorância com má fé. Ignorância porque não sabem que as festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, foi ordenada pelo Deus de Israel a Moisés, milênios antes do judaísmo existir. E que o judaísmo só surgiu no cativeiro da Babilônia. E má fé, porque tenta atingir a reputação da igreja. No entanto, essas pessoas se rendem ao modismo secular implantado por Mamon, a ponto de celebrar a Páscoa comprando ovos de chocolate para os seus filhos e para as crianças da igreja. E com isso substituem o cordeiro, símbolo cristão de santidade, pelo coelho, símbolo de prostituição. O sangue derramado, como símbolo de uma nova aliança, foi substituído pelo chocolate adocicado, para atender à ganância do comércio. Olha, misericórdia. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha, honestamente, se você me der um ovo de Páscoa, seja nesse período de Páscoa ou em qualquer outro período, eu recebo, agradeço e oro. Só não como por causa do açúcar, que faz mal à minha saúde. Mas seguramente eu vou dar a alguém que saiba que ele não tem nada a ver com celebração de Páscoa. É apenas uma guloseima, é um mimo. Amados, foi durante uma refeição de Páscoa que Jesus instituiu a Santa Ceia. Lucas 22:14 diz: chegando a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. E nos versículos 19 e 20 ele diz: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: esse cálice
da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Amados, a história da Páscoa contada no livro de Êxodo fala em portas marcadas pelo sangue do Cordeiro. O sangue aspergido sobre os umbrais da porta representa a cobertura espiritual decretada e garantida sobre todos nós. O diabo não pode atacar, o pecado não pode chegar, porque a esperança da libertação é real. A pessoa que acredita nisto, acredita na vida eterna e muda para melhor. Mas prestem atenção a isto que é importante. Só o fato de uma família ter um crente no Senhor Jesus posicionado, que ora, intercede e clama, garante o sangue sobre os umbrais da sua casa. É por esse motivo que a palavra nos assegura que ela será salva. Atos 16:31. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. Alguns dos nossos familiares ainda não saíram do Egito, mas o sangue está nos umbrais. O testemunho do verdadeiro crente precisa entrar em ação, fazendo com que os familiares que ainda estão no cativeiro, mas debaixo de uma promessa e proteção divina, ao tocar da trombeta, corram para o Senhor Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus já foi derramado. Os umbrais da nossa vida estão marcados com esse sangue. Quando decidimos por Cristo, Ele mesmo derrota para sempre nossos opressores e nos livra da escravidão. É direito de todos sair da escravidão, pois o inimigo já foi vencido. Porém, exercer este direito e atravessar o Mar Vermelho é uma decisão pessoal. Jesus veio ser a essência, o combustível desta jornada. Eu estou terminando, mas antes vamos ler 1 Coríntios 5, 7 e 8. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém. Que o Espírito Santo os convença e os fortaleça.